Olá, pessoal. Depois da gente determinar o eixo do QRS, do complexo QRS, que é um elemento importante do eletrocardiograma, nós completamos a análise básica do eletrocardiograma. Agora vocês já conhecem a morfologia das ondas, os eixos, vocês já conseguem determinar o ritmo, frequência, já conseguem fazer um laudo básico. E agora nós vamos para as anormalidades, para situações que fogem da normalidade. E nós vamos começar falando das sobrecargas de câmaras. O eletrocardiograma, ele não consegue determinar com exatidão se existe um espessamento da parede da câmara ou se existe um alargamento da câmara. Então, por isso que nós vamos evitar expressões como hipertrofias, etc. Existem até referências, quando se vai dar essa aula, de anormalidades atriais, abnormalities, que os americanos usam essa expressão quando eles vão falar desse assunto exatamente por essa imprecisão. É a ressonância nuclear magnética, é o ecocardiograma, que são exames mais específicos para isso. Então, nós vamos começar a falar sobre as sobrecargas atriais no eletrocardiograma de 12 derivações. Então, para começar, a gente vai relembrar. Você lembra que eu falei para vocês que as primeiras aulas eram as mais importantes, elas faziam com que você conseguisse, aquelas aulas, entendendo aquelas aulas, iam fazer com que você conseguisse entender todas as demais. E é exatamente isso. Agora nós vamos de novo relembrar o que a gente já viu, que é o eixo da onda P. Então você lembra que tinha aquelas vias internodais, aqui do átrio direito, saía até uma lá para o átrio esquerdo, e o nó sinusal, como você lembra, está no átrio direito, lá em cima, junto à veia cava superior. Então, na verdade, o que acontece? Você tem uma despolarização quase reta aqui para baixo, ó, pensando em plano frontal, reta para baixo, primeiro no átrio direito, e um pouquinho deslocada para a esquerda, quase que reta para a esquerda também, praticamente a 90 graus, para o átrio esquerdo. E é claro que o eixo da onda P é o eixo resultante, porque a onda P representa a despolarização da massa atrial. Isso aí a gente já tinha visto, você já sabia. Então, esse eixo aqui, em diversas situações, será modificado. Por exemplo, imagina aqui um espessamento da parede do átrio esquerdo. Ora, é natural você imaginar que esse vetor ele vai ser mais importante e vai apontar para o lado esquerdo. Então, o vetor resultante vai mudar. Deu para entender? Se for do lado direito, é a mesma coisa. Então, é isso que isso, obviamente, vai mudar a onda P. É isso que nós vamos ver agora. Tá legal? De forma normal, o eixo da onda P está de mais 30 a mais 75. Lembra daquela nossa divisão hexagonal, do sistema hexagonal? Então, em geral, a onda P, no plano frontal, está entre mais 30, alguma coisa entre mais 30 e mais 90, ou seja, ela normalmente está aqui, quase em cima de D2. Então, aqui eu já aproveito para te dizer, qual é a melhor derivação para a gente olhar a onda P? D2, claro, por quê? Porque a onda P é magnificada em D2, já que o eixo dela está praticamente em cima da onda P, em cima da derivação D2. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. A melhor derivação para analisar a onda P é uma derivação que fica entre mais 30 e mais 75. Olha, que derivação é essa? D2, que está a mais 60. Tá bom? Lembra, nosso olho aqui vê muito bem a onda P. Claro que isso na situação sinusal, né? Muito bem, nós acabamos de falar do plano frontal, mas você lembra que no eletrocardiograma a gente estuda o plano frontal e estuda também o plano horizontal, tá lembrado? Então, isso daqui é uma figura de Stanford, né, de um curso de Stanford, muito feliz, em que mostra a derivação V1, as pré-cordiais, né, V1 e V2, e relaciona ela com eixos, com vetores, que saem no plano horizontal a partir do nó sinusal para despolarizar a massa atrial. Então, olha como é que fica. Aquele que despolariza o átrio direito, no plano horizontal, aponta para V1. O que despolariza o átrio esquerdo, no plano horizontal, foge de V1. Deu para entender, pessoal? Então, o que acaba acontecendo
com a derivação V1? Ela decompõe a onda P em forma, numa forma bifásica, tá vendo? Então, quando eu olho para V1, é razoável que a gente veja uma onda P que tenha uma parte positiva e uma parte negativa, e você vai ver que isso vai ser muito útil para a gente falar das anormalidades atriais. Tudo bem, pessoal? Muito bom. Então vamos seguir. Quando a gente tiver esta área maior que um quadradinho, ou quando a gente tiver esta área maior que um quadradinho, nós vamos conseguir fazer diagnóstico de anormalidades atriais. Porque, veja, essa parte positiva tem mais relação com o átrio direito, e essa parte negativa, aqui, tem mais relação com o átrio esquerdo. Então, é claro que se eu tiver uma anormalidade de uma ou outra câmara, eu vou ter uma anormalidade desse traçado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ok, vamos seguir. Se eu tiver, por algum motivo, uma anormalidade no átrio direito, um alargamento do átrio direito, um aumento da espessura da parede do átrio direito, alguma coisa assim, eu vou ter este vetor magnificado. Então, significa que essa área embaixo dessa fase positiva da onda P vai estar magnificada. Se ela tiver maior do que um quadradinho, né, se esta área for correspondente a uma situação maior do que um quadradinho, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma hipótese diagnóstica de sobrecarga, de anormalidade do átrio direito. Ok? Muito bem. Então, a onda P normal, ela tem uma duração menor que 110 milissegundos e uma amplitude menor do que 2,5 milivolts. 2,5 milivolts é 2 quadradinhos e meio de altura. 110 milissegundos é menor do que 3 quadradinhos de duração, já que cada quadradinho tem 40 milissegundos. Tudo bem, pessoal? E claro que cada quadradinho é 1 milímetro naquele eletrocardiograma padronizado que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, uma onda P normal tem uma duração menor que 3 quadradinhos, tem uma amplitude menor que 2 quadradinhos e meio, e está no eixo de 30 a 75 graus. E se ela tiver uma parte negativa, como a gente viu, essa parte negativa aqui, ó, ela tem menos do que 0,04 milímetros por segundo. Ou seja, menos de 40 milissegundos. Tudo bem? Muito bom. Então, o que acontece, pessoal? Como eu consigo entender que a onda P é uma decomposição, primeiro o átrio direito despolariza, depois o átrio esquerdo despolariza, e claro que tem uma área no meio em que há uma interseção dessas despolarizações, a onda P seria essa junção de todos esses fenômenos, ok? Então, o que acontece? Se eu tiver a anormalidade no átrio direito, qual é a tendência da onda P? Como é que ela aparece no eletrocardiograma? Ela aparece pontiaguda. E o que é uma onda P pontiaguda que pode representar uma anormalidade do átrio direito? É que o tamanho, a amplitude dela é maior do que a amplitude esperada, ou seja, tem mais do que 2 quadradinhos e meio, mais do que 2,5 milímetros, ou uma amplitude maior do que 2,5 milímetros. Lembrando que cada quadradinho é 0,1 milivolt. Tudo bem? Então, a altura dela vai ser maior do que 2 quadradinhos e meio. Aí eu vou ter a hipótese diagnóstica de anormalidade do átrio direito, de sobrecarga do átrio direito. Por outro lado, se eu tiver uma sobrecarga no átrio esquerdo, se o átrio esquerdo tiver com alguma anormalidade, o que acontece não é um aumento da amplitude, mas é um aumento da duração da onda P. Então, ela fica entalhada, assim, a expressão em inglês é notched, né? Ela fica entalhada. Se esse entalhe aqui for suficiente para causar um aumento de duração de toda a onda P, quanto que é a duração da onda P? 110 milissegundos. Como eu entalho a onda, eu aumento a duração da onda, ela vai ficar maior do que 120 milissegundos, ou esse entalhe aqui, ó,
vai ser maior do que 40 milissegundos. Daqui até aqui vai ser maior do que um quadradinho, como é o caso que vocês estão vendo aqui. Então, a gente faz diagnóstico de sobrecarga do átrio esquerdo. Portanto, sobrecarga do átrio direito, alto, autona, onda P alta, onda P autona, aumenta a amplitude. Sobrecarga do átrio esquerdo, a onda P atrasada, onda P demorada, duração maior. Bom, onde é muito bom para a gente ver isso? V1 é muito bom para a gente ver isso. Porque, como vocês viram, a gente consegue decompor a onda em duas porções. E como eu falei para você já uma vez, né, em V1, se essa porção, essa área aqui, tiver mais do que um quadradinho, a gente vai fazer diagnóstico de sobrecarga do átrio direito. Se essa daqui tiver mais do que um quadradinho, nós vamos fazer diagnóstico de sobrecarga do átrio esquerdo. Tá? Então, aqui uma outra visão em perspectiva. Olha, eu tenho uma sobrecarga do átrio direito. Então, eu tenho um montão, tá aqui, ó, em amarelo, tá vendo? Um alargamento do átrio direito. Eu tenho mais massa, eu tenho mais geração da corrente. Então, eu tenho mais vetor apontando para V1. O que vai acontecer? A onda vai ficar mais alta na derivação do plano frontal e vai ficar mais gordinha na derivação do plano horizontal. Então, veja só, resumindo, quais são as características da sobrecarga do átrio direito? A onda P é maior que 2,5 milímetros na derivação pré-cordial. Qual é a melhor derivação para a gente olhar a onda P? D2. Então, é uma onda altinha, assim, do jeito que você está vendo aqui. A onda P, geralmente, é pontiaguda, do jeito que você está vendo aqui. Ela não é assim, normalmente. Ela é mais, digamos assim, mais rombinha aqui. Ela não é tão pontiaguda, né? Mas aqui é um fenômeno de sobrecarga do átrio direito. A onda P é maior que 1,5 milímetros na derivação V1. Se a gente voltar em V1, a onda P não costuma ter, ela costuma ser bem pequenininha em V1. Ela não é maior do que 1,5 milímetros. Então, se ela for mais gordinha, um pouquinho mais altinha, 1,5 milímetros na derivação V1, a gente pode fazer a hipótese diagnóstica de sobrecarga do átrio direito. E a duração da onda P, de maneira geral, se eu tiver sobrecarga do átrio direito, dificilmente é maior do que 120 milissegundos, porque aí a questão é o átrio direito. E o que mexe mais no tempo da onda P, como a gente viu, é o átrio esquerdo. Tá bom? Então, guardando essas 4 informações aqui, a gente consegue fazer diagnóstico tranquilo. Olha lá o que eu falei para vocês. Se eu tiver um alargamento, uma sobrecarga do átrio esquerdo, olha aqui V1. Eu não vou ter os vetores que vão ser voltados para uma massa que é maior agora, que é o átrio esquerdo. Então, eu vou ter esses vetores aqui apontando contra V1, ou seja, é essa parte negativa da onda. Se essa parte negativa da onda ela aumentar, se essa área aumentar, se eu ficar mais negativo do que em relação ao positivo, eu tenho uma maior probabilidade de ter um alargamento do átrio esquerdo, ou um aumento do espessamento da parede do átrio esquerdo, ou seja, uma anormalidade atrial esquerda. Tá bom? Muito bem. Então, quais são as características da sobrecarga do átrio esquerdo? Vamos lá. Primeiro, a onda P, ela é maior que 120 milissegundos em geral. Então, ou seja, mais do que 3 quadradinhos. A onda P pode ter esse formato de M aqui, tá vendo? Que é aquele notch que a gente falou, aquele entalhe da onda P, e que pode acontecer em D2. Então, aqui alguns chamam isso de formato em M, tá? A onda P, já em V1, aqui nós estamos no plano frontal. No plano horizontal, o que a gente vê em V1 na anormalidade do átrio esquerdo? Olha, uma onda P bifásica, como vocês estão vendo aqui, e essa porção negativa aqui, ela é mais proeminente, ela é mais gordinha, ela é bem maior do que a fase positiva, tá vendo? Isso aqui tem um nome, inclusive, chama índice de Morris. Lembrar que o índice de Morris tem que ter essa fase positiva aqui e depois a negativa, senão pode ser um ventrículo direito muito grandão, e aí é outra interpretação, tá? Porção terminal de V1 tem pelo menos um pequeno quadrado de largura, então essa porção terminal aqui
ela tem pelo menos um quadradinho ou mais de largura para a gente pensar em anormalidade do átrio esquerdo, como a gente viu lá em cima, quando eu falei para vocês nos slides anteriores. Então vamos dar um exemplo prático aqui, uma estenose mitral. Então uma estenose mitral, o átrio esquerdo, ele tem grande dificuldade de jogar sangue para o ventrículo esquerdo. Então o átrio esquerdo, ele fica anormal, né? Bom, essa anormalidade do átrio esquerdo, como é que pode ser vista em D2? Lembra? Um aumento da fase terminal. Isso aqui seria o átrio direito, isso aqui seria o átrio esquerdo. Então, faz um entalhe e aumenta a fase terminal do átrio esquerdo, de D2, né? Então, isso daqui vai dar mais de 40 milissegundos, isso aqui vai dar mais do que 120 milissegundos. Então, é essa alteração clássica da normalidade do átrio esquerdo no plano horizontal, no plano frontal, que a gente está olhando D2. E no plano de V1, mesma coisa. A fase terminal, ela fica mais gordinha, tá vendo? Ó? Porque eu tenho mais massa, né? Lembra, os vetores, eles estão apontando contra V1. V1 está vendo a cauda do vetor. Então, ele vê uma fase negativa proeminente. Aumenta a deflexão negativa em V1. Alguns chamam isso de P mitrale, tá bom? Dando um exemplo para vocês. Bom, se a gente for falar de critérios, só para a gente formalizar, quais seriam os critérios de sobrecarga atrial esquerda? Em relação, por exemplo, à especificidade. Então, veja que tem algumas coisas que dão alta especificidade. Um entalhe de onda P maior de 40 milissegundos em qualquer derivação, lembra? A gente acabou de falar do entalhe. Se esse entalhe tiver maior de 40 milissegundos em qualquer derivação, é que é melhor a gente ver em D2, mas pode aparecer em qualquer derivação. Se a gente vir uma onda P com esse entalhe maior do que 40 milissegundos, olha a especificidade para uma normalidade atrial esquerda, 99%. É bastante. Se o eixo da onda P estiver desviado, né, obviamente, para o lado do átrio esquerdo, e, portanto, menos do que 30 graus, se o eixo da onda P estiver menor do que 30 graus, e, portanto, desviado em sentido a 0 graus, e, portanto, desviado à esquerda, a especificidade também é razoável, 90%. Tá vendo? Aquela área de P negativa em V1, lembra, maior do que um quadradinho, também dá uma especificidade boa, de 88%. Tá bom, pessoal? Muito bom. Bom, então, dessa forma, a gente conversou com vocês sobre as sobrecargas atriais. Na próxima aula, nós vamos falar das sobrecargas dos ventrículos e, na sequência, nós vamos ter uma aula exemplificando com alguns traçados eletrocardiográficos para a gente treinar um pouquinho de sobrecarga. Tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Até lá.